fadiga, falta de energia, mau humor, instabilidade emocional, perda de prazer, insônia, ansiedade e depressão. Bom, hoje nós temos uma enxurrada, literalmente, de artigos e estudos científicos correlacionando a saúde cerebral, a saúde mental com a alimentação. E por isso, estou aqui hoje com a Lourdinha Azevedo, que é doutora em ciência, nutricionista e está se especializando em psiquiatria nutricional. Lourdinha, seja bem-vinda. Obrigada, Luan. Obrigada pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Bom, eu quero começar, Lourdinha, a colocar, porque quando eu comecei a montar o roteiro desse podcast, eu me deparei com, de fato, uma tempestade de estudos nos últimos anos relacionados com a alimentação e a saúde cerebral. E eu quero começar a colocar aqui alguns estudos que me chamaram a atenção. Bom, alimentação e humor. Como a dieta e a nutrição afetam o bem-estar mental. Efeitos benéficos das nozes na cognição e na saúde do cérebro. Associação de grupos alimentares com depressão e transtorno de ansiedade. Efeitos da suplementação de extrato de açafrão no humor, bem-estar e a resposta a um estressor psicossocial. Esse foi um estudo randomizado. Os efeitos de 21 nutrientes e fitonutrientes na função cognitiva é uma revisão narrativa. Lourdinha, é isso que nós temos e muito mais relacionado à questão do cérebro e da saúde. Todos nós sabemos, isso é óbvio, é claro, todo mundo sabe que a saúde mental, que o humor, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, eles estão ligados intimamente com a questão da alimentação. Mas o fato é, por quê? O que é que existe atrás disso? E aproveitando, nos dá um background do que você está se aprofundando agora, do que você está estudando e da sua tese até de doutorado. Certo. Então, a alimentação, Luan, ela sempre teve uma correlação emocional muito forte. Então, esse é o primeiro ponto-chave. Antes de a gente começar a estudar essa associação entre a saúde neurológica e as questões psiquiátricas com a alimentação, já tinha por trás disso a questão dos transtornos alimentares, por exemplo. Então, é comum que você se reúna, né, à mesa para tomar decisões importantes familiares, para comemorações, né? Isso aí já existe desde que o mundo é mundo. Então, a gente tem aí como principal exemplo a Santa Ceia sempre foi a referência, né, disso tudo. E as principais comemorações familiares também giram em torno da mesa. Sempre que a gente está triste, né, a tendência é que haja essa busca no alimento como uma compensação. Eu mereço isso, aconteceu uma coisa boa, então vou compensar. É uma coisa imediatista, né? Exatamente, é o sistema recompensa, né, que isso vai sendo trabalhado na humanidade desde que o mundo é mundo, né? Então, você trabalha bem, é muito comum o relato desse por parte dos pacientes. Se eu trabalhei o mês todo, cai o meu salário, então a minha compensação é fazer uma refeição num local que durante o mês eu não pude fazer, porque seria um pouco mais caro, ou comer algo diferente do que o que tem em casa. Então, essa é a primeira associação que a gente tem entre a alimentação e o prazer, em termos de emoções. Você colocou uma coisa muito interessante, que é a questão da alimentação com uma válvula de escape, né? Isso. Só que tem consequências maiores, posteriores, podendo chegar consequências daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, daquilo que você se alimentou hoje. O interessante é que eu vi um psiquiatra falando sobre essa questão alimentar e o quanto é importante para um bom funcionamento cerebral. Então eu queria trazer aqui alguns dados rápidos em relação ao cérebro. O cérebro humano adulto ele pesa cerca de 1,3 a 1,5 quilos. Né?
60% é composto de gordura. 15% do suprimento de sangue e oxigênio do seu corpo vai para o cérebro. Ele consome 20% da energia de todo o seu corpo, e essa energia, muitas vezes, ou totalmente, provém do açúcar. Açúcar. Vamos começar com algumas questões polêmicas. Então, o açúcar, o nosso corpo, ele utiliza 3 fontes de energia principal. Então, se a gente fosse comparar aí com o carro, né, nós poderíamos abastecer nosso corpo com gasolina, álcool e agora elétrico. Perfeito. Então, seria equivalente a açúcar, gorduras e proteínas. O açúcar é energia limpa. Quando eu quero o açúcar para metabolizar no meu organismo, ele vai virar, no fim das contas, CO2 e água. Então, consigo eliminar ele, belezinha. E ele traz menos prejuízos em termos de geração de resíduos. A proteína é como se fosse uma gasolina aditivada. Ela é cara para o nosso organismo, né? E ele evita ao máximo possível utilizar a proteína como fonte de energia. Quando eu quebro proteína, ela vai virar, vai ser eliminada pela urina, né? Na forma de amônia, mas eu preciso de ureia, eu preciso ter essa preservação. Tanto é que toda a proteína que você ingere, 85% a 90% dela é absorvida pelo seu organismo. Então, ela não joga fora. E a gordura? A gordura, ela é a energia que maior quantidade. 1 grama de gordura me dá 9 calorias em termos de energia, porque os outros 2 lá, carboidrato, proteína, só me dá 4 quilocalorias. Porém, a gordura é o que me dá mais resíduo. Então, quando eu faço a beta-oxidação e tal, essa gordura vai me dar origem aos corpos cetônicos. Numa situação de jejum extremo, esses corpos cetônicos, o cérebro pode utilizá-los também como fonte de energia. Eles conseguem ultrapassar a barreira hematoencefálica, que é a membrana que protege o cérebro. Mas ela me traz prejuízos, porque ele me dá mais resíduos. Então, o indivíduo que está numa dieta cetogênica durante muito tempo, ele tende a ficar mais nauseado, com mais dor de cabeça. Isso é feito do excesso dos corpos cetônicos lá sendo utilizados como fonte de energia. Perfeito. Só te interrompendo, porque você me trouxe assim dados. Outra coisa, né? E 3 pontos me chamaram a atenção, tá? Vou tentar lembrar. Primeiro, o açúcar. Muitos estudos já comprovaram que a questão do suco de fruta, ele não é tão benéfico assim à saúde. Também. Por causa da frutose, né? Você coloca lá, você está destruindo, além de você colocar frutas no liquidificador, por exemplo, você está destruindo todas as fibras, nutrientes, grande parte das coisas boas que tem a fruta. E aí você está ingerindo a frutose, que era papel do organismo fazer essa degradação, né? Essa questão do suco de fruta. Então, o açúcar, né? A frutose ela é da família do açúcar também. E o nosso organismo, para poder usar essa frutose como energia, ele vai ter que quebrar. Tudo que eu tenho que quebrar para transformar em glicose, para poder consumir, gera mais resíduo. Quando eu entro com o suco de fruta, né, o principal prejuízo que eu tenho é com relação à fibra. A fibra, ela segura a absorção dessa glicose e dessa frutose também. No meu corpo, não é legal que eu tenha picos, excesso de açúcar circulante no organismo, porque eu vou ter um excesso de euforia, o cérebro ama açúcar, então ele vai ficar super feliz. E é quando eu tenho, eu tenho aquela enxurrada de dopamina e serotonina. Só que como esse açúcar circulante em excesso não é legal, o que o pâncreas faz? Libera insulina, tem açúcar demais, vamos captar esse açúcar. Então eu vou ter uma queda brusca desse açúcar. Então é aí que entra a tal montanha-russa, entendeu? Você acaba tendo picos e quedas e picos. Então quando cai o nível de açúcar, você fica tristinho. E aí, vai lá e come, tem aquela vontade de comer o doce, vontade de comer o chocolate, o refrigerante, então sobe aquele açúcar, euforia. Esse ciclo vicioso. Exatamente. É aí a primeira porta para as questões de compulsão.
E quais são as recomendações, por exemplo, para a questão do açúcar? Então, açúcar adicionado, óbvio, não é bom. Açúcar através de sucos de fruta não é tão bom. Também não é tão ruim, mas não é tão bom. Exato. Então, melhor recomendação para se ingerir açúcar de forma, vamos dizer assim, benéfica. Se faz precisa. Se você vai consumir na forma de suco, faz o suco sem coar. Tá? Essa é a primeira opção que a gente fez. Então, aquele suco de polpa que é mais prático, não é legal. Compra a fruta e faz a sua polpa em casa. É mais trabalhoso? É, mas é mais saudável. Tá? Esse é o primeiro ponto. E nada de açúcar refinado, adicionado, porque vai acontecer isso. Ele entra muito rápido, ele digere muito rápido. Melhor forma, então, seria consumir a fruta, no máximo, batida. Certo, perfeito. E a outra questão que você colocou também, que me deu um certo tilt quando eu li esses artigos, a questão do cérebro ser composto por 60% de gordura, ou seja, mais da metade do cérebro é gordura. Exato. Daí eu fiquei pensando uma coisa, não sei se é tão leigo assim ou se faz sentido, por favor me corrija. Se eu estou consumindo gorduras, né, gorduras saturadas, gorduras que não são saudáveis, eu estou alimentando meu cérebro de gorduras não saudáveis, ou isso não tem muito a ver? Não tem muito a ver, infelizmente tem. Então o ideal é o seguinte: o cérebro trabalha com impulsos nervosos, que são impulsos elétricos. Para evitar que dê um curto-circuito, eu preciso ter um isolamento, né, dessa fiação cerebral. Para quem não sabe, são os neurônios, né? Cada neurônio tem um corpo ali onde transmite tanto neurotransmissores, substâncias químicas como substâncias elétricas, e esse corpo ele é protegido por essa bainha de mielina. Exato. Então a gordura é importante para a formação dessa bainha. Tá? Quando eu consumo gordura saturada, se for numa quantidade adequada, controlada, ela é importante para ajudar não só a preservação dessa bainha de mielina, como também na formação de vários hormônios que precisam ter o colesterol na sua composição. Mas a melhor gordura que tem são as poliinsaturadas. Por quê? Porque eu não vou sobrecarregar o meu sistema de transporte. A gordura saturada, ela é aquela gordura, digamos assim, de uma maneira mais simples, é uma gordura mais pesada. Então, é uma gordura pró-inflamatória, é uma gordura que ela vai ter uma tendência, né, a formar o tal do colesterol ruim, que é o LDL, que é uma gordura aí de baixa densidade. Se ela tem baixa densidade é porque ela é pesada. Então, a tendência é que ela vai grudar nos vasos. A vasos grandes, eu tenho menos prejuízo. Vasos pequenos, como são os vasos cerebrais, eu posso ter um risco de complicação a médio e longo prazo. O tal do abacate. Os estudos mostram que o abacate é a melhor gordura que existe em mim. Exatamente, porque ela é poliinsaturada. Eu tenho uma gordura de ótima qualidade, eu tenho fibra associada àquele alimento, então a fibra ela vai regular tudo, tanto a entrada do açúcar quanto a entrada da gordura, e esse açúcar poliinsaturado também, fora que o abacate também tem as vitaminas lipossolúveis, vitamina E, vitamina A, vitamina D, que são potentes antioxidantes. Vou fazer uma sugestão. Quando toda vez que você pensar em comer uma bela de uma picanha, come um abacate. É maldade. Mas a picanha dá para ser acompanhada aí. Acabou, né? E a gente não vai naquela picanha tão boa, vai numa mais magra. Isso, e a gente agora entra de fato na questão da carne vermelha. Porque a carne vermelha é uma vilã do cérebro. Pelo menos é assim que é colocado. Exato. Então, a carne vermelha, né, ela é riquíssima. É a principal fonte que a gente tem de vitaminas do complexo B. Tá?
principalmente, quando a gente pensa em carne vermelha, tem que pensar no contexto todo. Então, tem o vísceras também, a enriquecimento. Fígado, né? Tem uma fonte maravilhosa de vitaminas do complexo B, apesar de que muita gente não gosta de fígado. Ácido fólico eu também tenho muito no fígado. Só que eu também tenho a tal gordura saturada nessa carne. Então, qual a preocupação que eu preciso ter? Primeiro, com a forma de preparo. O que é que acontece? Quando eu preparo essa carne, submetendo ela a altas temperaturas, eu vou formar substâncias. Sabe aquele douradinho do churrasco que a gente gosta? Então, eu vou só formar aquela substância ali, chamada de acrilamida, que é um efeito da reação ali entre a proteína e a gordura, tá? Que não é muito legal, porque ela é potencialmente cancerígena. Se eu tenho excesso de consumo desse produto, dessa carne muito dourada, muito queimadinha, né, de um churrasco, eu também vou ter a formação ali de outros compostos cancerígenos, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. São nomes complexos. Bela aula para vocês. Mas que também são substâncias que acabam prejudicando e promovendo situações inflamatórias no nosso corpo. Você colocou uma questão muito interessante em relação aos vasos sanguíneos, né? Um dos grandes problemas da carne vermelha e de outros alimentos é a questão do colesterol. Né? E muita gente não entende o que o colesterol alto faz de fato no organismo, né? Eu vou falar de uma forma bem grosseira para depois a Lulinha poder falar tecnicamente sobre isso. Então, colesterol alto significa você criar camadas e camadas de gordura, por exemplo, dentro do coração. Por isso que é a maior preocupação dos cardiologistas é o colesterol alto. E os vasos sanguíneos cerebrais, também eles são ali preenchidos de gordura. E quanto mais gordura, menos sangue é transportado para o cérebro. E o cérebro ele precisa 100% de sangue para poder funcionar. Tanto que estudos de neuroimagem conseguem já serem utilizados como exames complementares para fechar diagnósticos de transtornos mentais devido ao fluxo sanguíneo em determinadas áreas cerebrais. Exato. Então, como é que acontece mais ou menos, tá? Todo o nosso tecido epitelial, né, a parte dos vasos sanguíneos também, imagina que sempre tem uma pecinha que encaixa, são várias células que se encaixam para poder formar aquela camada de pele. Quando eu tenho colesterol alto, quando eu estou com o meu HDL, o VLDL alto, que são essas proteínas, essas lipoproteínas, né, de densidades variadas, a tendência é que elas venham a se depositar nessas camadas. Se eu tenho um corpo estranho, meu organismo ele vai desenvolver aí o processo inflamatório, mas para remover. Dentro desse processo, eu posso ter a formação das placas de ateroma, que os médicos falam. Então, é isso que dá medo, porque essas placas elas são calcificações e elas começam a diminuir a luz do vaso, que é o furor onde o sangue vai fluindo. Então, se eu tenho redução dessa luz, consequentemente, eu vou ter redução de fluxo sanguíneo. Por que cérebro e coração são tão importantes? Porque se um dos dois parar, a gente morre. Se eu tiver alguma situação de comprometimento de fluxo sanguíneo a nível de pernas, braços, ou a nível hepático, dependendo do tipo de vaso, de região que for cometida, eu não vou morrer de imediato. Tá? Mas cérebro e coração, sim. Então, e o cérebro, principalmente, por conta do calibre, ou seja, da espessura desses vasos sanguíneos. Eu tenho vasos muito fininhos. São muitos? São muito fininhos. Então, se entupir ou se uma plaquinha dessa de ateroma migrar, ela se soltou lá do teu braço, por exemplo, e pelo fluxo sanguíneo foi lá e parou no cérebro, ela pode obstruir o fluxo. É o que a gente chama do AVC. Que é o acidente vascular cerebral. Esse vaso entope, rompe porque ele é fininho
E aí, nem eu vou ter o fluxo sanguíneo e eu ainda vou ter um derramamento de sangue ali naquela região, que vai gerar outro processo inflamatório. Perfeito. Um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostrou que 40% dos adultos sofrem de colesterol alto no Brasil. Isso significa 60 milhões de pessoas. O grande problema é que essa gordura que circula no nosso organismo, ela não vem apenas dos alimentos que são ricos em gordura. Ela vem principalmente dos alimentos que são fonte de carboidrato, do carboidrato simples. Por quê? A gordura é o nosso principal estoque de energia. Então, tudo que você possui em excesso, o seu corpo não vai guardar na forma de gordura. Carboidrato vai virar os triglicerídeos. Todo mundo já ouviu falar no exame de sangue. A gordura saturada, ela vira lá o colesterol também. Mas esse triglicerídeo aumentado também vai dar o mesmo prejuízo no fim das contas, além do processo inflamatório pelo excesso do consumo do tecido adiposo. Perfeito. Então, assim, falamos sobre a questão da carne vermelha, falamos sobre a questão do açúcar, queijo, manteiga, margarina. Tudo que é gostoso. Então, excesso de gordura, né, são alimentos que são formados basicamente por apenas um ingrediente. Né? No caso da manteiga, eu tenho gordura, apesar de que na manteiga tem uma substância chamada de ácido butírico, que ela é boa para a saúde do intestino, mas tudo que é em excesso prejudica. Então, se eu tenho o hábito de comer alimentos que sejam muito amanteigados, como os ultraprocessados, os industrializados, que além da manteiga, muitas vezes ainda tem a gordura trans, que é a gordura vegetal hidrogenada, eu acabo tendo aí prejuízos nessa absorção, nessa saúde intestinal. Queijo. A gente tem a presença da gordura saturada. E os queijos curados, né, a gente traz um prejuízo aí porque eles têm mais gordura também. Então, tem que tirar todo o queijo? Não, vou trocar. Vamos pegar os queijos frescos, que são queijos mais branquinhos. O ricota é ótimo. Ainda é rico em whey também, ele é feito a partir do soro do whey. Então, existem opções. É tão saboroso quanto? Não. Mas aí é que vem a questão da regra e da exceção. Durante a semana, você mantém uma alimentação com seu queijinho branco para manter a sua saúde. No final de semana, você pode se dar o prazer de degustar aquele queijo que acompanha bem o vinho, ou que acompanha bem uma salada, né? Mas que é um queijo curado, um queijo rico em gordura. Não precisa de um radicalismo. Não. Se a gente radicalizar, né, normalmente a tendência, quando se está em processo de mudança, é desistir. Porque você se sente punido. No início, quando você não percebe os benefícios, você sempre vai se sentir punido. E vai chegar um momento que aquele seu dia não foi tão legal e você vai querer stopar. Perfeito. E não quer buscar mais. Exato. Antes de entrar em outra questão, que é sobre as papilas gustativas, mas antes disso eu queria falar sobre a água. A água, tão simples, tão fácil. A recomendação de consumo de água, né, é algo que para muitas pessoas não chega nem perto. É de pelo menos aí 2 litros a 3 litros de água. Então é um consumo bem alto. Tem pessoas que passam o dia com 200, 300 ml de água. E isso traz um prejuízo muito grande, porque o seu corpo ele tem que ativar o processo de reciclagem dessa água do seu organismo. Então, sua urina fica concentrada, ou seja, você não elimina as toxinas da forma como você precisaria eliminar. O seu intestino ele não funciona legal, então a tendência é você ter prisão de ventre, a famosa constipação. Então, tudo isso em decorrência do baixo consumo de água. Então, é o líquido primordial. Vai fazer qualquer refeição, opta pela água, até em substituição ao suco. Mas eu vou fazer o suco como você falou, Ludi, vou fazer ele só batido, vou tomar com a fibra, não vou colocar açúcar e tal. Dá preferência à água e come a fruta, porque é muito mais negócio. Perfeito. Mas existe uma formulazinha que a gente possa dizer, eu preciso
tantas ml ou tantos litros de água por dia? Tem uma fórmula, assim, bem geral, né, que a gente faz, que é em torno de 20 a 25 ml por quilo de peso. Né? Então, isso aí, dependendo do teu peso, o indivíduo que tem aí 70 quilos, você tem aí, no mínimo, ele vai precisar consumir pelo menos 1,5 litro de água. Né? Mas 1,5 litro de água é o mínimo mesmo, tá? O ideal, gente, se você for fazer a conta, 200 ml, 300 ml que você tome durante o dia, são 6 copos de água, você bate praticamente a sua conta. Você chega em 1 litro e 800 ml de água. Então, você toma um copo quando você acorda, no meio da manhã toma outro, no meio da tarde toma mais 2, e à noite, mas eu não quero acordar à noite toda para fazer xixi. Então, bebe água até as 7 da noite. Mas faz esse processo de hidratação, que você vai ver que tudo melhora. A questão da retenção hídrica melhora também, tá? Tem pessoas que têm retenção hídrica porque consomem pouca água, justamente por essa concentração de solutos no organismo. Então, eu preciso fazer com que o meu rim, ele funcione bem. A minha urina, ela precisa sair clarinha. Se você percebe que a sua urina está saindo muito amarela, concentrada como a urina da manhã, já se preocupa. Se você percebe que a sua boca está ressecada, significa que você está bebendo pouca água. Então, as mulheres que têm uma variação hormonal muito maior do que os homens, também precisam manter essa hidratação. Então, normalmente, a primeira coisa que na mulher fica mais gritante é a irritação. A gente fica facilmente mais irritada por conta dessas alterações hormonais. Então, se eu estou desidratada, pior ainda. Aparecimento de olheira, coisa que a gente não gosta, tem que estar maquiagem o tempo todo, né? Mas se você está desidratado, vai dar a aparência de um ar mais cansado, a pele não fica tão viçosa. Então, é muito importante. E a gente mora numa cidade super quente, apesar de que passamos o dia basicamente em ar-condicionado, mas é necessário, porque o ar-condicionado também, né, faz com que a pele fique mais seca. Então, a hidratação tem que vir de algum lugar. Perfeito. E o outro ponto que também é crítico é o ponto da introdução alimentar em crianças e a nutrição como papel fundamental no meu desenvolvimento. Exato. A gente sabe que até os 3 anos de idade a criança ela precisa ter um suporte nutricional muito bom, ou consequências negativas podem ser até irreversíveis. Isso, a gente tem uma formação, né, inicial desse hábito alimentar. Tem alguns estudos que já trazem, né, informações de que desde o ventre da mãe você já tem uma formação de hábito alimentar dessa criança. Então, anteriormente se falava de 2.000 dias antes da concepção. Hoje em dia a gente sabe que a mulher já nasce com todos os óvulos, então o que eu tenho já veio da barriga da minha mãe. Então minha mãe tem que ter uma boa alimentação, a minha avó tem que ter uma boa alimentação para que a minha mãe tivesse óvulos saudáveis. Então a gente vê como o processo, né, já vem de antes. E no caso da criança, eu não posso impor que o meu filho ele goste exatamente de tudo que eu gosto. Logicamente que a tendência é que eu ofereça o que eu prefiro. Mas eu preciso preservar essa criança até pelo menos os 3 anos. O ideal é que seja até os 10, o máximo de tempo que você conseguir. Evitar que ela tenha contato com açúcar adicionado, açúcar refinado, alimentos que sejam preparados com farinha branca, justamente porque eu evito todos esses excessos. E aí a gente entra numa questão, outra questão também interessante, o intestino. Todo mundo se volta para o cérebro como o grande orquestrador de todas as nossas emoções, pensamentos, doenças e tal. Só que a gente se depara com o eixo intestino-cérebro, o tal do GBA.
qual o impacto o intestino tem nas funções cognitivas, no funcionamento cerebral? Por onde os nutrientes são absorvidos. Simples assim. Simples assim. Se a gente for parar para... É ele que formando o que sobe, o que desce, para onde vai. Para onde vai. Se você for parar para pensar na anatomia aí dos órgãos, né, o cérebro, ele lembra muito o formato do intestino. A gente tem lá todas aquelas ondinhas e tal. Então, isso aí já mostra, né, uma certa correlação direta. O nosso intestino, ele é formado também por células, né, que são rauções epiteliais, que são revestidas por uma parede de muco. Esse muco é o que vai preservar a saúde do seu intestino e ele é produzido aí pela nossa microbiota intestinal, que são as bactérias boas que colonizam lá o nosso intestino. Tem boas e tem umas que não são tão boas, mas está todo mundo lá vivendo em harmonia. Certo. Se eu tenho uma alimentação desbalanceada, rica em ultraprocessados, pobre em fibra, e aí volta a questão da introdução alimentar, se eu não ensino meu filho a gostar de fruta, ele não vai ter um consumo legal de fibra, de vitaminas, enfim. Eu não tenho como alimentar essa microbiota boa, que vai produzir esse muco, que vai proteger a minha parede intestinal. Se esse muco ele começa a ser desgastado, essas células que ficam juntinhas umas das outras, eu perco essa questão da permeabilidade. Meu intestino ele fica muito mais permeável. Então ele não consegue filtrar o que é bom e o que não é tão bom. Ele deixa passar pedaços maiores de proteínas ou grupos de peptídeos, proteínas que não estão 100% quebradas. Isso leva a um processo inflamatório. Perfeito. O que é que vai trazer prejuízo para o meu intestino? Se eu não consumo fibras, se eu não bebo água na quantidade adequada, tá? Se eu consumo muita gordura, os desequilíbrios vão me trazer esse prejuízo. Consequentemente, eu começo um processo inflamatório sistêmico. Tudo que entrou, que não era para ter entrado, vai desencadear um processo inflamatório, que é a primeira forma que o seu organismo vai te avisar, olha, tem alguma coisa errada. Se liga aí. Importante porque muitas vezes a gente acha que inflamação é algo ruim. Na verdade, inflamação é um aviso do organismo que tem algo errado. Ela é ruim quando ela é constante. Quando ela passa do tempo. A inflamação, ela está mostrando para você que houve uma lesão e que o seu organismo está tentando corrigir. Então, vamos lá um exemplo. Por ele mesmo. Quando a gente se machuca, que forma lá aquela casquinha, né? No início do machucado fica tudo dolorido. Eu tenho o processo inflamatório acontecendo ali, para poder fazer a cicatrização. E aí você tá lá com aquela casquinha e todo dia você vai lá e arranca. E não deixa o negócio cicatrizar direito. Então você sempre tem uma porta de entrada. Se eu tiver uma bactéria populista, estou com a mão suja, vai ter uma inflamação bacteriana, vou ter um oportunista ali. No nosso corpo é a mesma coisa. Então, se eu já tenho essa barreira intestinal que não tá legal. Você tá com inflamação, aí toma uma cachaça no final de semana, né? Aí você... Eu, a ressaca no outro dia é muito pior. Você fica com aquela sensação de náusea, de diarreia, de desconforto, a cabeça estourando, entendeu? E demora para se recuperar. Então, vem. O corpo requer o tempo, né? O outro, eu posso fazer uma propaganda do Yakult? Perfeito. Não, é de Yakult, se é que o pessoal do Yakult poder ver a gente patrocinar nosso podcast. Probiótico, aquele Yakultzinho do meu filho, todos os dias um Yakult. Funciona. Então, é bom, mas é ruim. Em que sentido? Tá? Deixa eu explicar. A proposta do Yakult, né, foi o primeiro lactobacilo vivo acessível que a população teve. Então, essa questão do leite fermentado. Por que às vezes é ruim? Quando você monopoliza, quando você só oferece aquilo ao seu filho, quando você às vezes
tem supermercados que não são legais, então desligam a refrigeração. Aquele lactobacillus precisa estar em refrigeração para se manter vivo, senão essa oscilação de temperatura não é boa. Então a gente precisa prestar atenção nessas situações. Né? Para uma questão de dia a dia, né, você pode oferecer, mas existem outras ferramentas. O iogurte natural mesmo, ele tem também lactobacilos vivos, fermentáveis, e que vão complementar. A nossa microbiota intestinal, ela é composta por uma variedade. Então, quando a gente tem um processo de infecção intestinal, então o que é que o médico já manda você tomar? Aquele remedinho que vai ter a microbiota, né? Vai ter, esse aqui tem lactobacilos vivos, tem bactérias que vão ajudar a controlar o processo inflamatório, né? Da infecção intestinal. Mas ali, eles são cepas específicas para aquela situação. A do Yakult são cepas específicas de manutenção. A dos outros probióticos que a gente manda manipular na farmácia são cepas específicas de manutenção de longo prazo. Essas são as mais indicadas porque elas não são veiculadas no meio ácido, com açúcar, tá? Então isso é muito importante, principalmente para criança. E também ela tem uma quantidade maior. Eu tenho cepas, sachês com bilhões aí de lactobacilos que são específicos para manter a saúde intestinal. Então, para o dia a dia, né, digamos, se eu já fosse pensar numa operação tapa-buraco e na questão da acessibilidade, o Yakult e os outros leites fermentados comercializados no supermercado são bons, porque realmente tem algumas cepas que são mais caras. Quando a gente pensa na saúde intestinal como um todo, periodicamente é importante você passar 30 dias aí ingerindo a suplementação desses lactobacilos e também tendo uma alimentação saudável. Não adianta você estar ingerindo um monte de bactéria boa, por assim dizer, e não dar comida para você proliferar. Vai matar as coitadas de fome. Se comer só McDonald's, elas não vão dar conta, não. Tem fibra para elas fermentarem. Tem que ter pouca quantidade de açúcar, porque o açúcar deixa o meio muito ácido, elas morrem, não gostam. E aí, assim, a gente vai fazendo esse manejo. Perfeito. Vamos falar de coisas boas? Vamos. Comida é coisa boa. Bem comida, vamos dizer assim. Existem duas dietas que são mundialmente conhecidas como as melhores dietas para o cérebro, né? A dieta mediterrânea e uma dieta chamada dieta Mind, que é a dieta da mente. A dieta mediterrânea, ela é um pouco mais rígida, vamos dizer assim, mais completa e estabelecida. Já a dieta da Mind é uma dieta um pouco mais flexível, né? Eu lembro porque eu passei por isso. Eu comprei um e-book lá nos Estados Unidos que prometia em 10 dias impulsionar meu cérebro. Eu disse, opa, eu até fiz uma postagem no Instagram. Eu disse, esse. E funcionou. Incrivelmente funcionou. E eu lembro que a dieta Mind era assim: encha metade do seu prato de verdura, legumes, folhas, tudo que for natural, e a outra metade de alguma carne branca. Aves, peixes, enfim, corte, carne vermelha, açúcar, suco de fruta. E eu fiz por 10 dias. Incrivelmente as coisas mudaram. Bom humor, habilidade cognitiva do tipo, você tem mais clareza no pensamento, mais organização no seu raciocínio, velocidade de processamento, voltar a ter prazer nas coisas, uma boa energia, disposição, enfim. E eu fiquei realmente impactado com quanto o alimento ele pode de fato mudar a tua vida nesse sentido, né? Exato.
Tem uma frase, né, que é bem conhecida de todo mundo, a gente usa muito na nutrição, mas que ela traduz muito isso. Você é o que você come, tá? Então, se você tem... Depois disso, eu não tive dúvida. Exato. Se você tem uma alimentação mais rica em alimentos de origem vegetal, carnes brancas que tem pouca gordura, né? Consequentemente, você vai ter um processo digestivo melhor, porque a carne vermelha, apesar de ela ter muita coisa boa, mas ela é mais difícil de ser digerida por conta da quantidade de gordura que ela tem, o tipo de fibra muscular que ela apresenta, né? E a recomendação é que você só coma carne vermelha 2 vezes na semana. Os outros 5 dias são carnes brancas. Então ainda tem essa flexibilidade. Tem sim. A carne vermelha, você não corta, até porque o ferro mais biodisponível vem da carne vermelha. Eu lembro que era brócolis e mais brócolis para poder subtrair. Fólico até o nível massa. É uma coisa interessante, só um parênteses rápido. Eu fiz esse plano alimentar de 10 dias, né, que era bem radical, mas bem radical mesmo. Radical assim, pelo que eu vivia antes, né? Porque tem pessoas que já têm uma alimentação balanceada, então vai mudar muita coisa. Mas para a alimentação que eu tinha antes, eu comecei. E o colega meu, ele também começou a dizer, eu vou também entrar nessa. Eu disse, vamos junto. E aí ele começou. A gente preparou, foi no mercado, né? Comprou todos os ingredientes lá, cortou, preparou tudo para 10 dias de refeição. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu tinha lido todo o plano alimentar, tinha lido os estudos relacionados à questão da alimentação. E ele nada, só seguindo o que eu estava seguindo. Quarto dia ele começa, rapaz, você não está sentindo nada diferente não? Eu digo, eu tô, já faz alguns dias que eu tô. Na segunda semana ele, rapaz, eu tô mais bem-humorado. Tô mais feliz em casa, tô conseguindo me concentrar mais. Então, assim, foi um fato para mim muito marcante. Porque eu sabia do conteúdo, eu sabia da teoria. E eu tinha uma pessoa do meu lado que não sabia nada. Só estava comendo o que eu estava comendo, né? E o efeito foi nós dois. Ou seja, não existe efeito placebo nessa, não. Então, somos o que nós consumimos de fato. Sim. A dieta ocidental, né, que é essa dieta que é rica em ultraprocessados, é aquela dieta fácil pro dia a dia, pega e leve. Exato, e que você acaba achando que está fazendo um ótimo negócio, quando na realidade não tá. É uma dieta que traz excesso de sódio, de açúcar e de gordura. Esses 3 ingredientes, eles são altamente viciantes. Então, já começa a partir daí. Então, vem a facilidade e o sabor. Então, não vou ser hipócrita, Luan, para dizer para você que uma dieta você tem metade do seu prato com vegetais, quando você é acostumado a ter metade do seu prato com arroz e feijão, e a outra parte com um pedacinho de carne, batata frita, é a mesma coisa. Não é, tá? Mas você tem que pensar como você fez naquele momento. A escolha mais importante para você é a sua saúde ou o seu paladar. O paladar, o que você come, é o momento de prazer naquela situação. Perfeito, perfeito. Você colocou 2 coisas importantes que eu lembrei. Primeiro, o sistema de recompensa, né? No cérebro, é óbvio. Tudo aquilo que dá prazer, o cérebro vai querer mais, né? Então, açúcar, meu Deus, é o maior sistema de recompensa que existe dentro do cérebro. O segundo ponto foi a questão do paladar, que entra na questão das papilas gustativas, né? Eu estudo uma vez que a cada 10 dias o nosso corpo ele cria novas papilas gustativas, ou seja, você tem a capacidade de passar a gostar do que não gostava. E eu tenho um relato de uma colega, por exemplo, que detestava café, não tomava café de forma alguma, mas é empreendedora, empresária, ia para reuniões e todo mundo ali com seu cafezinho e tal. Eu comecei a se sentir incomodada, porque era que não tomava cafezinho, sabe? É interessante. E ela disse, eu vou passar, eu vou gostar de café.
E começou a tomar café, mesma coisa, achando ruim e tal. Hoje ela não vive sem café. Então, de fato, existe essa mudança nessas papilas gustativas. E existe o equilíbrio do corpo para você começar a sentir prazer com aquilo que você está consumindo. E aí eu lembro de um psiquiatra que também é especialista nessa questão nutricional, falando sobre um evento em que estava em muitos doces e tal, e as pessoas perguntavam a ele: como é que você não consegue não comer esses doces, consegue se controlar diante disso? E ele respondeu de forma muito simples: que eu estou bem, porque eu me sinto bem. Só que na base cerebral, ou seja, na base teórica, a gente entende isso como acabou o craving, ou seja, acabou a necessidade, acabou aquele sistema de recompensa de comer o açúcar e o cérebro querer mais. Ou seja, o que eu quero colocar aqui é possível, sim, fazer uma mudança dietética, vamos dizer assim, talvez, e mantê-la. Sim, porque muitas pessoas acham que, vou fazer isso por determinado tempo, vai funcionar, vou melhorar nisso, naquilo, e depois eu volto para o que eu era antes. Mas não, dá para fazer, dá para montar um plano alimentar e seguir esse plano e esperar que o cérebro ele possa começar a funcionar diferente. Sim. Não existe mágica, tá? Então, isso foi difícil demais. com certeza eu imagino. A gente vai ficar... De todo dia, meu Deus. Eu, particularmente, eu sou fruto desse tipo de alimentação. A minha mãe, ela não gosta, até hoje ela não gosta de salada crua. E aí eu caí lá no curso de nutrição e segui o curso fugindo da salada crua, mesmo sabendo de todos os benefícios, até que chegou o momento que eu fui fazer o estágio e era um local com alimentação saudável. E uma das minhas professoras chegou para mim e disse: como assim que você vai ser uma nutricionista e você não come salada? E eu pensei assim, eu pensei, e foi algo muito difícil incluir essa salada na minha alimentação. Não digo a você que, tô desistindo de comer um prato de salada, mas eu sei que é necessário. Então eu ponho essa salada na minha alimentação, pelo menos 3, 4 vezes na semana eu como salada crua, os outros dias mais na salada cozida, porque tem dia que a salada crua não entra, e tá tudo bem. O que eu não posso é abandonar a salada crua. Então, quando você se propõe a fazer uma mudança, uma reprogramação nutricional, você tem que dar atenção a você. O que você não pode é desistir. Tá? Se você passou os seus 10 dias, né, fazendo o que hoje vulgarmente se chama de detox na alimentação, você não estava você desintoxicou o seu corpo, né? Mas porque você passou a deixar de consumir alimentos que eram ricos em toxinas. E o seu corpo foi trabalhando melhor sem aquela sobrecarga toda. Por isso que você ficou mais bem-humorado. Seu intestino provavelmente funcionou, que é uma beleza. Quando gente, uma coisa engraçada, mas isso é sério. É muito sério. Brinca. Muda cheio dá pra fazer uma aula só sobre cocô. É brincadeira. Justamente porque quando a pessoa tá com raiva, tá abusada, a gente diz logo que ele tá o quê? Fulano tem que rezar. Exatamente. Então provavelmente fulano não tá fazendo cocô direito. Ele não tá comendo como ele deveria. E a alimentação saudável, equilibrada, ela tem esse papel, né? Por isso que a gente se sente melhor, de uma maneira geral. É uma coisa engraçada, assim, eu não consegui manter até hoje, né, aquele plano alimentar. Eu vou voltar, até conversando com você aqui nos bastidores, estou pronto para voltar. Não quero falar radicalismo, mas fazer algo sendo acompanhado por um profissional e que tenha começo, meio e fim, né? Agora, uma coisa que eu trouxe que nunca eu mudei isso faz mais de
8 anos, beber água, né? Eu lembro que desde criança o almoço e a Coca-Cola ou outro refrigerante, ele era tipo obrigatório na mesa. Eu voltei dos Estados Unidos, eu não consigo almoçar tomando suco, nem tomando refrigerante, nem tomando nenhum outro tipo de líquido que não seja água. Perfeito. Simplesmente o cérebro se acalmou. E o tal do craving, dessa fissura de querer tomar Coca-Cola ou qualquer outro tipo de refrigerante, acabou. Aquela sede de Coca-Cola. Ando morrendo de sede, mas só passa com Coca-Cola. Se a pessoa com medo e nem sinto vontade. Não sinto. Botem lá na minha frente, todo mundo toma e eu opto pela água. Por mais estranho que possa parecer, para mim, para você que temos esse hábito de consumir água, tem muita gente que tem dificuldade com o sabor da água. Precisa ter um saborzinho de alguma coisa. E aí, por isso que acaba não conseguindo resistir aí às recaídas com refrigerante ou com aquelas águas saborizadas que algumas são tipo refrigerante também, né? E aí você, como nutricionista, você tem que... Verdade. Põe problema, tomar o vivo, mas como nutricionista... toda a escola tem. Daqui a pouco é a hora de das capítulos. Como nutricionista, você tem que usar estratégias para ajudar o paciente a superar, né, e chegar. Então, acho que faz água saborizada, com limão, que é a mais básica que tem, mas dá para fazer com chá gelado, né? O importante é que você entre, né, com essa hidratação e retire aquele refrigerante que não está fazendo bem para a saúde do teu paciente, ali, do indivíduo naquele momento. Então, essas mudanças, só para fechar, essas mudanças alimentares, né, o importante, Luan, é que a direção, onde você quer chegar, é muito mais importante do que a velocidade com que você vai implantar essas mudanças na tua vida. Então, hoje em dia, nós temos aí mais ou menos a mesma idade. Então, são o quê? Quase 40 anos, você com aquele ar quase, só cheguei nos 40 e já vai chegando, né? Mas a gente tem esse hábito implantado aí há muitos anos. Existem as memórias afetivas. Eu tenho certeza que quando você lembra do almoço com a Coca-Cola, você tem memórias legais sua com sua mãe, com seus irmãos, na mesa, enfim, né? Eu conheço a tropa, eu sei como é que funciona. E é complicado você ir se desvencilhando das armadilhas do marketing e das armadilhas do seu próprio cérebro. Ele quer consumir aquele açúcar, ele vai nos jogar baixo. Se você se auto-sabota. Bem polêmico, porque é a guerra da indústria do alimento. Eles não brincam em serviço, né? Eles colocam ali tudo que for possível para ativar esse sistema de recompensa, né? E você se tornar dependente prisioneiro daquele modo alimentar. Hoje em dia, o que a indústria joga mais baixo, primeiro, é com as crianças, porque você tem sempre uma associação lúdica, interessante, rápido, e com o adulto é sempre o rápido. Você sempre quer o fast. Você não se importa com o food. Você quer o fast, você quer o rapidinho, você quer... Não tem tempo para almoçar, você quer passar, pegar e comida no carro mesmo. Então, isso é péssimo. Você acaba não tendo cuidado com o principal, que é o que você está colocando para dentro. Perfeito. Lodian, para a gente encerrar, vamos fazer um ping-pong aqui, tá? Eu vou falar os alimentos que estão ligados a uma melhor performance cerebral. E você me diz por quê, tá? Peixes. Baixo teor de gordura e alguns são ricos em ômega 3, então a gente tem a opção em sardinha, BBB, ou bonito barato. Perfeito. A diarista que trabalha lá em casa com a gente, sabe, fazemos siri falso, que é com sardinha. Perfeito. Nossa, depois talvez eu deixe na descrição. Tá. Essa é mas é muito queijo ralado.
Não. Aí a gente vai pensar numa outra forma de usar esse queijo, né? Rapaz, parece, você comer, é siri. Quem come diz isso é siri, mas é sardinha. Sardinha, salmão, então peixes, qualquer tipo de peixe. Qualquer tipo Ou de tem peixes, tem que ser escolhido. Os peixes mais gordurosos não são tão interessantes. Bacalhau também, por conta da quantidade de sal, mesmo que você compre o lombo do bacalhau. Se for o lombo do bacalhau que não é salgado, aí tá de boa, vai ter o custo-benefício. Algo que seja sustentável, né? Então a gente tem opções ótimas aí, a tilápia, tainha, pescada, dourado. Então não precisa ser o salmão. Não precisa ser o salmão. Perfeito. Nozes e sementes. Sementes em geral são ótimas porque elas têm lá, além da fibra, elas têm ótimos ácidos graxos da família dos ômegas, que também ajudam bastante. Elas têm também vitamina E, né, que é antioxidante, então evita as inflamações e protege lá até a endinheria. O tal a fome deve ter tremido, mas o tal do chocolate amargo, Chocolate 70% cacau. Todo mundo diz, faz bem, porque é antioxidante. E o que é ser antioxidante? Então, o chocolate ele tem um antioxidante chamado de flavonoide, tá? Esse flavonoide, ele vai ajudar no combate lá aos radicais livres. Segunda coisa que ele tem de importante é a quantidade de açúcar. Então, se você come um quadradinho daquele de 30 gramas, a sua vontade de doce, ela fica saciada e fica de boa. Se você, para ter o mesmo efeito com o chocolate normal, você come um bala e às vezes não sacia. Mas não é a mesma coisa. Então, não é a mesma coisa, mas é melhor. E aí a gente vai sempre pensando, faz bem para minha saúde, então, sabe? Chocolate amargo. Um ponto muito interessante que assim, as pessoas que entram em uma dieta, muitas delas estão procurando benefício estético. Outras estão procurando uma vida saudável. Você tem que ter uma motivação. Tem. A motivação, ela vai vir pela estética ou ela vai vir para não morrer. Isso. E aí é onde eu costumo tocar sempre nesse ponto que é crucial. Desenvolvimento, a alta performance cerebral, a melhora da cognição, das funções executivas e do humor, do sono, elas são extremamente visíveis, mas são sentidas assim de forma rápida para uma pessoa que, claro, não está fazendo uma alimentação balanceada e passa a fazer uma alimentação balanceada, né? E se essa alimentação balanceada for associada à atividade física, você tem uma velocidade muito maior nessa resposta. Perfeito. Então, talvez assim, a questão seria trazer as pessoas mais para essa ideia de ter menos ansiedade, ter mais bom humor, ter uma vida mais leve, mais alegre e tal, e depois você poder usufruir dos efeitos estéticos dessa alimentação. Até porque essa resposta do bom humor, essa resposta emocional, ela sempre vem primeiro do que o benefício estético. Ela sempre vai vir primeiro. 10 dias que você fez a alimentação, por 4 dias você já se sentiu mais disposto, você já se sentiu melhor. Você não se viu mais magro no espelho, necessariamente. Dependendo do tipo de alimentação que você tenha, você vai se perceber mais desinchado, porque o carboidrato em excesso faz com que a gente tenha uma retenção líquida. Então, imagina que a relação é 1:4. Então, se você for pensar que o carboidrato é uma bolinha, ele vai se juntar por 4 moléculas de água. Então, se você consumir 1 grama de carboidrato, você vai ter mais 4 gramas de água. Então, são 5 gramas a mais, por assim dizer, né? Então, esse benefício do bem-estar ele sempre vai vir primeiro. E é ele que vai alimentar o sistema. O que não fala é quando você tô me vendo melhor, mais bonito, mais disposto, eu vou comemorar e enfiar o pé na jaca. Então, aí realmente não é legal.
grãos integrais. Grãos integrais, a gente tem aí a presença de fibra, né? Você viu que a fibra é uma estrela, o superstar, porque ela vai regular a absorção e vai ajudar na manutenção da microbiota. Então, fibra e intestino. Então, há de braços dados. E nesses grãos eu também tenho selênio, zinco, magnésio, que são minerais com potencial antioxidante, que estão envolvidos em todo o mecanismo do funcionamento bioquímico do seu organismo e na formação aí do triptofano, que vai dar origem à serotonina, na origem da dopamina, também do bem-estar. Um estudo que eu li falava sobre o extrato de açafrão. Então, o extrato de açafrão, né, que a gente hoje para principalmente depressão. Ele vai atuar a curcumina, né, que é o principal elemento no extrato de açafrão. Ela vai atuar com um potencial inflamatório muito bom. A gente tem vários estudos e são estudos assim seculares, tá? Aumenta a serotonina, aumenta tudo porque eu tenho potencial anti-inflamatório. Porém, qual o lado ruim do açafrão, né? Digamos, da curcumina? Ela é absorvida muito rápido e o metabolismo dela no nosso corpo também é muito rápido. Então, existem estratégias que você precisa usar, associar ela com a pimenta do reino, que é rica em piperina, que aumenta, potencializa essa absorção, mas ela não vai fazer uma faxina sozinha. Ela vai ajudar o seu corpo a responder àquela questão inflamatória. Mas a curcumina ela é utilizada para tratamento de várias doenças, não apenas a depressão. A depressão, muitas vezes, ela se instala em decorrência desse desequilíbrio bioquímico causado pela inflamação. Com certeza. Tá? Então, você tem inflamação decorrente da alimentação, inflamação decorrente de uma doença autoimune, a inflamação decorrente de um processo de doença, um ataque cardíaco, por exemplo. É muito comum que você tenha pacientes cardiopatas que sejam mais suscetíveis à depressão por conta da questão inflamatória. Existem vários estudos até relacionados em relação à depressão com processos inflamatórios. Sim. Vários estudos. Sim. O indivíduo com dor não é feliz. Tiamina, ela promete pelo menos reduzir a ansiedade. Complexo B, tá? Ela faz parte aí do pacote das vitaminas de complexo B, a nossa vitamina B1, né? E essa tiamina, ela... Onde é que a gente encontra? Carne vermelha, cereais, grãos, cereais integrais, no caso, sementes oleaginosas. E se a pessoa não gostar de nada disso, a gente tem o suplemento mais barato que tem. Você compra lá na farmácia, complexo B, só não pode consumir à torta direita. Perfeito. Outra questão interessante são os suplementos, né? Nos Estados Unidos, meu Deus, suplementos são vendidos à torta à direita, para quem quiser. Justamente para compensar lá essa difusão é muito grande, para compensar a péssima alimentação, tá? Entendeu? Exato. Folato. Complexo B também, o ácido fólico lá do brócolis, que você frutou, amigo. E o ácido fólico, né, na mulher que está gestante, por que ele é tão importante? Porque ele vai ajudar no fechamento do tubo neural do bebê, que é a espinha do bebê. Tá? Então, para você ver como ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso. Perfeito. Existe um suplemento que eu utilizava lá chamado 5-HTTP. 5-hidroxitriptofano, que ele é o precursor da serotonina. É o triptofano que vai dar origem à serotonina. Exatamente. E a promessa era essa: acalmar e promover mais produção de serotonina. Para que você tenha esse bem-estar e você não fique buscando rotas de fuga, digamos assim. Então, indivíduos que têm depressão diagnosticada, normalmente eles fazem também o hidroxitriptofano. E junto com a bananinha, também banana é ótima. Banana é bom para o cérebro. Muito. Magnésio, ferro. Uma fruta assim que tipo você indicaria muito.
Olha, todas as frutas, elas são indicadas, desde que você não tenha uma monotonia. Tem um caso interessante. Um pai de um colega meu teve picos de glicemia e não entendia por quê. Não comia açúcar, adicionada nem nada. Só que ele comia cachos de banana. Ele comia muita fruta. E achando que estava fazendo o maior bem ao corpo quando foi lá no exame. A açúcar dele foi bater na estratosfera. Pois é. Porque a gente, tudo tem um limite, até o que é bom, né? Amor demais estraga. Então, nas frutas, a gente também precisa ter um limite de porções e uma variedade. Eu sempre preciso mesclar essa variedade. Então, eu não posso comer, eu só gosto de banana. Então, você vai ter um detrimento ali. Banana tem fibra? Tem. Mas não tem tanta fibra quanto a manga. Eu tenho nutrientes diferentes na banana e no morango. E aí, o consumo variado vai me dar uma resposta muito melhor do que só se eu comer só abacate. Perfeito. Chá verde. Chá verde, ele é ótimo, ele tem cafeína. E ele tem também outros componentes que atuam como antioxidante, no combate aos radicais livres também, né? E que deve ser consumido com moderação. Justamente por conta da questão da cafeína, do estimulante. Então, indivíduos que já são hipertensos, indivíduos que já têm dificuldade para dormir, então a gente recomenda aí o consumo dele até às 5 da tarde para não atrapalhar o sono. Perfeito. Então, para fechar, o famoso extrato de ginkgo biloba, né? Esse aí é conhecido, sem conhecer, colocar para realidade. O extrato de ginkgo biloba. Funciona, não funciona, é bom, não é bom, é verdade, não é verdade, a memória melhora. Então, na década de 90, acho que foi o boom, assim, do ginkgo biloba, né, para ser utilizado aí como essa promessa de preservar a memória, certo? Porém, exatamente, porém ele foi associado aí a questões circulatórias, deletério, né? Então, é aquela história do é bom, mas é ruim. Então, precisa ser consumido. A gente sempre precisa observar quais são os outros cofatores que o paciente apresenta, para ver se o consumo desse extrato de ginkgo biloba ele não vai ser mais ruim do que bom. Então, eu posso utilizar outras estratégias. Eu já tive um paciente que ele tinha intolerância à berinjela. Era hipertenso, e aí começou a consumir berinjela refogada, normal. E toda vez que comia, ele passava mal. E aí a gente descobriu que passava mal assim. A pressão caía muito, ele chegou a desmaiar na rua. E se descobriu essa intolerância. A berinjela ele não podia consumir de forma alguma. Isso é extremamente importante. Então, assim, não é porque a gente sabe da internet hoje, vivemos em um mundo globalizado e todo mundo sabe tudo. Não é porque a gente sabe o que faz bem que a gente sabe como incrementar no nosso dia a dia, na nossa dieta. E não é porque é natural que eu posso sair fazendo uma salada russa. Tudo tem interação. Pode dizer que aquela planta Comigo ninguém pode. Também é natural. Vai comer uma folha da terra. Exato. A belladonna ela foi usada durante muito tempo como veneno potente. O extrato de belladonna foi usado como veneno potente. E na alimentação, pensa que quando você está fazendo uma refeição com a mistura de coisas, né? Fica tudo lá no estômago, que o estômago tem essa função de fazer misturar e de fazer digerir. Então, você vai absorver, você não vai absorver separado. Vou tomar um chá verde só. Se você tomar só o chá verde, você vai aproveitar o efeito do chá verde. Mas se você tomar o chá verde depois do almoço, você pode ter alguma interação ali naquele momento que não precisa ser tão dupla isso. E aí, Interação medicamentosa. Exatamente. Perfeito. Lourdinha, foi um prazer imenso ter você aqui. A Lourdinha, ela faz parte também do Spa Higiene do Corpo. O Spa Higiene do Corpo já há 32 anos aí em atividade. Ela também participou da autoria, é uma das autoras desse livro aqui de receitas
o segundo livro do Spa. O Spa já tem primeiro, segundo e já está indo para o terceiro. E para finalizar, gostaria que você pudesse nos dar algumas recomendações finais, alguns conselhos para o nutricionista. Esse é o primeiro conselho, né? O nutricionista, ele tem esse papel de adaptar o seu hábito alimentar, o que você gosta de comer, a tua necessidade. Então, nós não estamos aqui para punir. Eu escuto muitas piadinhas que a nutricionista coloca sim tudo, coloca bem tudo. Mas a gente faz isso quando é necessário. Corta o álcool, aí todo mundo sai da sala. Ninguém quer voltar mais. O vinho tinto, a gente não falou, mas o vinho tinto ele é benéfico, né? 2 cálices por homem. Isso é um cálice para a mulher, porque a mulher ela tem também esse prejuízo genético que ela não metaboliza bem o álcool. Tá. E aí a gente substitui pelo suco de uva, aquele integral, sem adição de açúcar, né? Pela questão do resveratrol, que também é aí um potente antioxidante, anti-inflamatório. Tem vários estudos que já mostram o benefício do resveratrol na saúde das células, na regeneração celular, na proteção do tálamo. Conteúdo para uma pós-graduação. A gente tem que fazer mais uns 3 podcasts aí, separando os temas. Desculpa, eu te interrompi. As principais dicas são: café da manhã é realmente a refeição mais importante. Muitas pessoas pulam o café da manhã. Então, o ideal é que o seu café da manhã ele seja composto aí por uma fruta, tá? Pão integral, de preferência, algo rico em fibras, pode ser uma papa de aveia também. O ovo que era... O ovo vai ser mocinho, desde que você saiba preparar. Não adianta você encharcar o seu ovo com manteiga, margarina ou óleo, né? Porque não vai dar bem. Então, a primeira coisa no meu paciente, eu digo, compra uma panelinha daquelas aderente, pequenininha, não precisa ser aquela caríssima, né? Pode ser aquela baratinha mesmo, de 20, 30 reais, e separa para você fazer o seu ovo nela sempre. Só você que vai cuidar daquela panela. Como esse ovo você prepara? Você vai colocar ele, você pode fazer o seu ovo com um pouquinho de leite, se você não tiver intolerância à lactose, faz com leite sem lactose, substituindo a manteiga. Você pode fazer, já que ela é antiaderente, ele não vai te dar substitui e fica uma delícia. O ovo também. Sal. Pouco sal, porque vai dar sabor. Eu gosto de usar muito sal de ervas. Aí depois eu vou passar a receita para você compartilhar aí com o pessoal. Mas o sal de ervas, você faz uma mistura na mesma proporção. Se você usou uma colher de sopa de sal, você vai usar uma colher de sopa de cada erva que você gosta e bate tudo no liquidificador para ficar aquele pozinho já temperado. Então dá para usar em todo canto. Então diminui a quantidade de sódio ali naquela preparação. O ovo cozido também é muito bom. O ovo é rico em colina, né, que é ótimo para a função neurológica. Então pode consumir sim ovo cozido, ovo mexido, frito, pouco ovo, se for pãozinho integral lá. A grande questão é como é o preparo. Não só ovo, é só você não encharcar o seu ovo de gordura. Sério. Só. A recomendação é essa. Não encharca o teu ovo de gordura, você pode fazer de forma elétrica, tapioca, panqueca. Põe o ovo em tudo lá, porque ele vai enriquecer aí nutricionalmente a tua preparação sempre. Então, não pula café da manhã, bebe pelo menos 6 copos de água por dia. Tá? O seu corpo ele vai se adaptar com essa quantidade de água. Não se preocupe que você não vai ficar fazendo xixi o tempo todo. Dá para segurar bem. Procura fazer alguma atividade física até para funcionar como válvula de escape para o estresse do dia a dia. Imagina que o teu exercício ele vai fazer essa desconexão com a problematização, você vai ter uma melhor oxigenação do cérebro, então você pensa com mais clareza, melhora o exercício aeróbico que, assim, não estou vendo pela questão estética, estou vendo pela questão de saúde. Isso aqui, o exercício só de forte levando mais vai ter superior irrigação sanguínea, melhora tudo mesmo. Então, o melhor detox que tem é você fazer atividade física e ter uma alimentação bacana. Formação mediação. Exatamente.
deixa eu ver. Não pode esquecer de frutas e verduras. Então, realmente, essa questão da tanto a dieta DASH quanto a dieta mediterrânea, quanto a dieta Mind, ela traz isso, que metade do seu prato precisa ser de vegetais. Esses vegetais, gente, pode ser cru e cozido, pode ser misturado, mas tem que ter metade do teu prato, tem que ter o ventinho. Quanto mais colorido for o seu prato, melhor. Então, olha o que você está comendo. Então, se for um prato muito em tons de amarelo e branco, não está muito legal. Precisa ser realmente colorido. Então, esse é o principal. E dormir bem. Essa é outra higiene que a gente tem que ter, a nossa higiene do sono, né? O seu corpo e o seu cérebro ele vai se recuperar naquele momento que você está dormindo. Então, não adianta você tá consumindo muito conteúdo, muita tela, perto da hora de dormir, isso atrapalha. Você fez tudo lindo o dia todo e na hora de dormir você tá agarrado no celular, tá agarrado na televisão. Então isso acaba atrapalhando um pouco, principalmente para os ansiosos. Então você tem que ter ali o seu momentinho na hora de dormir. Eu sempre peço, né? Tenta não ter televisão no quarto. O quarto é lugar de dormir, então relaxa, põe uma musiquinha relaxante, sons de chuva, de trovão, do jeito que você gostar, mas transforma esse ritual num momento seu de conexão sua, né? Perfeito. Então, pessoal, esse foi nosso podcast Saúde do Cérebro, segundo episódio, aqui com a doutora Lourdinha Azevedo, que é doutora em ciência e está se especializando aí em psiquiatria nutricional, que é extremamente importante. Neurociência é um boom no mundo inteiro e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e vamos tocar alguns projetos aí e outros e em breve divulgaremos para vocês. Obrigada, Luan, pelo convite e estou à disposição aí para qualquer dúvida posterior que o pessoal tenha depois que assistir aí o podcast. Pode me mandar e a gente vai trocando aí figurinhas para ajudar aí a galera. Muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, nos dá uma força aí, manda para alguém, toca no coraçãozinho aí, não custa nada, nem uma digitalzinha você vai perder. Eu postei fatos psicológicos no meu Instagram, vários fatos, e o último foi: todas as pessoas, a maioria das pessoas, 90% das pessoas que curtiram o seu post, não vão tocar no coraçãozinho, mas tocam no coraçãozinho dos famosos, das celebridades, do pessoal que já tá no auge. Vamos ajudar o barbeiro da esquina, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente.